A gente estava falando nas últimas aulas ali sobre materiais naturais, materiais sintéticos e tudo mais. A gente já terminou aquela parte e hoje a gente vai dar sequência, então, né, aos conteúdos aí com um tema novo, tá? A gente vai estudar as características do planeta Terra na fase primitiva e a influência disso aí sobre a vida, né, de uma maneira geral. Hoje não falando sobre a origem da vida propriamente dita do ponto de vista da ciência, né, mas falando de algumas características que o planeta Terra tinha, né, das suas mudanças aí, das suas transformações. Então, antes do professor começar, queria que vocês prestassem bastante atenção nas imagens, né, nas características que se tem, que o planeta tinha, porque a atividade de vocês vai ser o quê? Vai ser vocês fazerem um desenho representando uma paisagem aí do planeta Terra, primitivo, vamos dizer assim, tá? Então, o que seria uma paisagem nesse contexto que o professor está falando? Uma extensão do território que o olho de vocês alcance, tá? A gente sabe, lógico, que as paisagens agregam mais, né, do que um território. Às vezes ela pode ter um som, um cheiro, enfim, pode ter outras coisas, mas para o contexto do nosso exercício, uma extensão de território que o olhar alcança, tá? Então, quando a gente pensa aí na Terra primitiva, eu começo a imaginar, né, e a ciência diz que ela surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Isso aqui é muito tempo atrás, tá? Isso aqui é muito tempo atrás. Hoje o professor não está focando na origem de como surgiu e do porquê surgiu, tá? Mas na data de surgimento. Esse 4,6 bilhões de anos atrás é difícil para o professor conseguir imaginar, tá, na mente esse tempo, né? Pensando numa vida humana aí de 70, 80 anos, né? Então, para a gente é extremamente difícil. Mas o nosso planeta, então, ele segundo os dados aí da ciência, diz que ele surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás, né? E que depois do surgimento do planeta, tá, na origem ele era extremamente quente, assim, literalmente falando, era como se fosse uma bola de fogo, tá, uma bola incandescente. E aí ele teve que passar por N transformações aí, né? No qual, na sua origem, o planeta ó, ele era extremamente bombardeado por fragmentos, né, por pedaços de rochas oriundas aí do espaço, né? O sistema solar estava em formação nesse momento, então tinham, né, fragmentos sendo jogados aí para todos os lados e muitos deles acabavam caindo então no planeta Terra, né? Rocha, gelo, né? E esse gelo, então, o gelo, o que ele é? O gelo é água, certo? É água no estado sólido. Então, como o planeta estava quente, o que aconteceu? Esse gelo chegava, derretia, virava vapor, ia subindo, né, para a atmosfera. Automaticamente, com o passar de muito tempo, muito tal, o planeta começa a resfriar, começa a chover, né? E começa a surgir os primeiros oceanos ali primitivos, né, na Terra. Mas isso numa escala de milhões e milhões de anos, né? Tanto que os primeiros fósseis, ó, o que é um fóssil, professor? O fóssil ele é um resto, tá? Ele pode ser um resto ou um vestígio de algum ser vivo. O que é um resto de um ser vivo? Quando fala fóssil, talvez vocês imaginem um esqueleto de um dinossauro, né? Que são os mais famosos e tudo mais. São famosos, né? Esqueletos. Isso é um fóssil, mas às vezes dificilmente você vai achar esqueleto bonitinho, igual aparece nas imagens, ele completo, né? Às vezes acha só um ossinho do dedão do pé, às vezes acha um fragmento de osso, tá? E o esqueleto, como ele e o fóssil, né, como ele pode ser vestigial, ele pode ser vestígio. Então, por exemplo, existem fósseis que são sementes de plantas, existem fósseis que são pegadas de algum animal que ficou gravado numa rocha, tá? Pode acontecer. Existem fósseis que são só o cocô do bichinho que passou por ali, fez um cocô, o cocô fossilizou, né? Chama coprólito, quando é isso aí. Então, os fósseis, eles são esses vestígios, né? Restos ou vestígios. E os primeiros fósseis, tá, de seres vivos no nosso planeta, os primeiros registros aí que se tem, né, são na fase de 3,5 bilhões de anos atrás. Então percebo que existe uma lacuna de tempo entre a formação do planeta, né, e o achado dos primeiros fósseis. Será que professor, mas então os primeiros seres vivos surgiram aqui? É difícil dizer, tá? O fato de encontrarmos fósseis aqui não significa dizer que não haviam fósseis de seres vivos mais antigos, tá? É que é difícil encontrar, precisa de uma série de fatores aí para se tornar um fóssil, né? Para ficar ali
tipo um xerox dentro de uma pedra, tá? Dentro de uma rocha, um fóssil é mais ou menos isso aí, né? Fica aquela marca lá do ser vivo e você consegue então estudar, né? Mas quando eu penso na Terra primitiva, né? Eu começo a imaginar que na primeira atmosfera, tá? Isso, as primeiras ideias sobre ela, né? O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada dos, vamos dizer assim, a camada dos gases aí que envolve a superfície da Terra, tá? Então, os vapores, né? E o que se tinha ali na primeira atmosfera? Ó, tinha o vapor de água, lógico, o professor falou que caía pedaço de rocha e gelo, né, na Terra, então esse gelo derretia porque a Terra era extremamente quente e esse vapor de água acabava ocupando, então, a nossa atmosfera. Existiam também compostos que eram liberados, né, gases aí liberados pela erupção de vulcão. A Terra tinha muitos vulcões, tá? Muitos vulcões ativos naquele momento. E quando o vulcão ele está em erupção, que sai a lava, né, do vulcão, tem um monte de fumaça que sai dali que é rica, né, em muitos compostos diferentes. Então era rica em compostos liberados por essas erupções, né, uma atmosfera que não tinha oxigênio ou muito pouco. Então a vida da forma que a gente conhece naquele momento não acontecia, tá? Era impossível, por exemplo, o ser humano sobreviver ali naquele momento, né? Existia também nitrogênio, né? Outros compostos aí associados a ele, o gás carbônico, que hoje em dia a gente fala muito dele, né, relacionado aí à questão do efeito estufa, né, que é um processo natural, mas ele pode intensificar, tornar mais intenso o processo do aquecimento global, que daí não é tão legal, né, o gás metano, amônia e hidrogênio. Então, tudo isso aqui tá, fazia parte da atmosfera primitiva. E com o passar, né, do tempo, o que aconteceu? Com o passar do tempo, esse vapor de água, então, ele começou a se condensar, né? Ele começou a passar do estado de gás, então, para a forma líquida, e aí o hidrogênio acabou indo, então, para o espaço, né? Literalmente, à medida que a Terra começou a resfriar. E aí começaram a acontecer, então, chuvas, né, nesse ciclo da água, né, que ele não finda. A água é cíclica por isso, né? Ela aquece, vira vapor, vai para a nuvem, resfria, precipita em forma de chuva, água líquida, tá? Então começou a acontecer esse processo aí. E aí nesse processo começou então a formar uma crosta, uma casca de rochas na superfície da Terra, né? Porque a lava, à medida que ela vai esfriando, ela vai se tornando enrijecida, ela vai ficando dura, vai se tornando pedra no popular, tá? Que se um geólogo escutar o professor falar pedra, eles ficam bem bravos assim, né? Mas vai se tornando rocha. Então, à medida que a Terra foi resfriando, tá? Só para encurtar essa história de bilhões de anos, começam a surgir, então, condições para que a vida, de fato, comece a acontecer, tá? Na próxima aula a gente vai abordar as principais teorias aí relacionadas à questão da origem da vida. Na verdade, a principal teoria, a mais aceita, né, é a teoria do Oparin e Haldane, tá? Eles fizeram de maneira independente, mas ela se chama teoria da sopa primitiva ou da evolução química, né? Onde o que acontecia? Onde eles diziam que os vários compostos, né, que estavam aí na atmosfera primitiva, eles acabavam reagindo com a água do oceano, que era aquecida, né, uma água quente por conta da temperatura do planeta Terra, da lava vulcânica e tudo mais, né? Então essa água era aquecida e nessa água, né, juntamente os compostos que faziam parte da nossa atmosfera, e aí tinham muitas chuvas extremamente fortes e descargas elétricas, os raios, né? E esses raios caindo nessa água aquecida com amônia, metano, hidrogênio, nitrogênio, acabou formando compostos orgânicos, né? Que depois começaram a se unir em formas simples, né, de vida, até evoluir para formas mais complexas, digamos assim, né? Então essa é a teoria mais aceita aí hoje sobre a origem da vida, e o professor vai abordar somente ela na próxima aula, com algumas outras teorias, mas mais aprofundando bastante essa aqui, tá? Sobre a origem da vida. Como é que ela foi, vamos dizer assim, comprovada? Então o Miller, né, e o Urey, eles fizeram um experimento para tentar comparar se as ideias de Oparin e Haldane de fato poderiam ser verdadeiras, né?
Então, o que eles fizeram nessa experiência? Eles simularam uma água, uma água, né, do oceano primitivo, onde eles aqueceram, eles usaram uma fonte de calor, aqueceram essa água para simular temperaturas, condições ali da Terra primitiva, né, que se existia ali antes de acontecer a vida, né? Eles aqueceram, essa água virava vapor, o vapor subia por aqui, ó, né? Circulava e chegava até esse outro recipiente. Aqui existiam eletrodos para produzir descargas elétricas nessa água, né? Juntamente, então, com quem? Juntamente com amônia, nitrogênio, metano, né? Todos aqueles componentes que existiam ali na atmosfera primitiva, certo? E aí, como resultado final desse experimento, ó, eles obtiveram aqui nesse recipiente que se chama Becker, a formação de compostos orgânicos, tá? Então foi possível saber já, Oparin e Haldane já diziam que os compostos orgânicos se formavam daquela maneira, né? E compostos orgânicos, então, eles existem, né? Porque os seres vivos existem, eles é que dão condição, né, para que a vida exista. Então eles perceberam por meio desse experimento aqui que compostos orgânicos eles poderiam ser formados da maneira, né, que o Oparin e o Haldane então tinham falado anteriormente, né? Mas numa forma recente alguns dados novos apareceram, tá? Dentro de ciência, o que a gente tem que pensar é que dificilmente existem respostas absolutas, não verdades absolutas. Às vezes aquilo que a ciência pensa ser verdadeiro hoje, amanhã pode mudar. E não é por erro dos pesquisadores, é que às vezes a maneira, às vezes, vamos dizer assim, os métodos que são usados são tidos como melhores naquele momento, muitas vezes, às vezes não são os melhores, às vezes a tecnologia que você tem te permite enxergar até um determinado ponto e você não consegue, de fato, ter os dados reais, né? Mas, assim, as evidências mais recentes sobre a atmosfera primitiva, então, elas dizem que o quê? Que ela era rica principalmente em nitrogênio e dióxido de carbono, né? E que os vulcões eles poderiam ter uma atividade redutora. O que é isso, professor? É que a atmosfera de Oparin e Haldane, tá, que eles simularam aquele experimento ali, a atmosfera deles, né, para a Terra primitiva, era uma atmosfera que ela fazia uma coisa chamada redução e uma outra coisa chamada oxidação, mas falando mais popularmente, é assim, ela favorecia o acontecimento de alguns tipos de transformações químicas da matéria, tá, mais facilmente. Então, aquilo que a gente já estudou lá das transformações químicas da matéria, tá? Aquela atmosfera primitiva, ela propiciava que alguns tipos de transformações químicas da matéria ocorressem de uma maneira mais fácil. E na atmosfera, de acordo com os dados mais recentes, né, a atmosfera da Terra, ela não favorecia tanto a transformação da matéria no sentido da oxidação, mas poderia favorecer no sentido de uma coisa chamada redução, tá? Próxima a vulcões, e poderia ocorrer, né? Então foram realizados outros experimentos, né, similares então ao de Miller e Urey, né, e o que aconteceu? Eles então simularam em atmosferas neutras, né, mas como resultado final ainda tiveram a formação de moléculas orgânicas. Então a ideia da vida lá, da sopa primordial, da evolução química, ela ainda perdura, por isso que ela é mais aceita, tá? Porque esses dados aqui mais recentes ainda acabam colaborando aí com ela, tá? Acabam favorecendo essa ideia, porque a ciência ela se baseia nos fatos, ela tem que se basear em argumentos, tá? Para um cientista, lógico, os cientistas eles têm opiniões, né? Que podem ser, vamos dizer assim, até pessoais, mas ele dificilmente vai manifestar, né? O cientista dizer, não, eu acredito que, ele pode pensar, mas para ele poder afirmar, ele vai ter que comprovar esses dados aí, né? E aí uma outra situação, né, sobre a origem, né, a formação da vida, uma outra linha, o pessoal acaba defendendo a questão das fendas oceânicas, que é o quê? É tipo umas fendas, né, como se fossem umas valas que tem no fundo do mar, por onde sai água quente, tá? Água quente por quê? Porque no interior da Terra, então, vou ter lava, né? Vou ter uma fonte de calor ali, então acaba saindo água aquecida. E que isso, na época do oceano ali primitivo, da Terra primitiva, poderia ter favorecido, então, o aquecimento e a formação, aquecimento da água, né? E formação
dos compostos orgânicos para iniciar, então, dar o start aí da vida, né? Embora as fendas que são chamadas aí de hidrotérmicas, né? Esse tipo de fenda aqui acabou sendo não tão bem aceita pela própria condição de temperatura, né, que se possuía e tudo mais, ela não era tão favorável. Em contrapartida, existiam alguns tipos de fenda, né, que tinham água com a temperatura mais branda, uma água com a temperatura morna, né, e que de fato poderia também ter auxiliado, então, na formação desses compostos, tá? Agora o professor vai contar uma história rápida para vocês, né? A história da vida aí, de vida na Terra. Se ela fosse resumida em 24 horas, tá? Então, os principais eventos, resumindo toda a história da Terra de 4,6 bilhões de anos atrás, isso é muito tempo, né? Mas resumindo isso em 24 horas, tá? Então vamos pensar que a vida começou aqui, ó, o marco zero seria a meia-noite, às 0 horas, tá? Então o que aconteceu? A formação da Terra, o primeiro evento, formação da Terra. Às 4 horas da madrugada, né, surgiriam os fósseis mais antigos, tá? Isso aqui, ó, tá aqui entre 4,2 e 3,7 bilhões de anos antes do tempo presente, tá? Lembrando que essas primeiras formas, né, fossilizadas eram extremamente simples, assim, né? Só tinham uma célula, que é a unidade formadora aí da vida, né, a menor parte da matéria, que tem vida, tem várias definições, mas eram extremamente simples, a gente vai ver nas próximas aulas aí, né, como que eles eram. Então, eles surgiram aqui mais ou menos entre 3 e 4 horas aí, depois da formação da Terra, nessa escala aqui, tá? Depois, aqui, ó, às 13 horas, né, mais ou menos, 1 hora da tarde, isso aqui é cerca de 2,1 bilhões de anos atrás, eu tenho, então, a evolução dos eucariontes, né, que são seres que naquela época, né, eram seres também de uma célula só, mas células mais complexas, que são as que compõem o corpo, por exemplo, do ser humano, né. Depois eu vou ter por volta aqui, ó, das 18 horas, os primeiros organismos com a capacidade da reprodução chamada sexual, que é o tipo de reprodução, por exemplo, que o ser humano tem, né? Que o ser humano, então, possui. Vou ter às 21 horas o surgimento, ó, cerca de 570 milhões de anos atrás, então os primeiros artrópodes aqui, né, com os trilobitos. Quem são os artrópodes? Eram seres que tinham os pés articulados, que fazem esse movimento, que tem articulações. Hoje, por exemplo, assim, insetos, tá? Insetos pertencem, né, a um grupo dos artrópodes aí, então cerca de 570 milhões de anos atrás, né? Então, entre 570 e 530 milhões de anos atrás, vão surgir quem? Os primeiros peixes aqui, ó, né? Depois, né? Ainda antes entre as 21 e as 22 horas, né? Então antes das 10 da noite, surgem ainda as primeiras plantas terrestres, né? As primeiras plantas que começam a ocupar o ambiente terrestre, ó, na casa aqui de 475 milhões de anos antes do tempo presente, né? Às 22 horas, então, os primeiros anfíbios ali, né? Grupo dos sapos, né? Então, são os anfíbios, né, os primeiros anfíbios aqui, ó, na faixa de 370 milhões de anos atrás, né? Os primeiros répteis, né? Os primeiros répteis surgem aqui, ó, cerca de 320 milhões de anos atrás, mas todos esses eventos aqui entre as 22 e as 23 horas, né? Os dinossauros, então, começam a evoluir na casa de 225 milhões de anos atrás, né? E os mamíferos, por sua vez, né, começam aqui, então, perto das 23 horas, a evolução dos mamíferos, que são os seres que mamam, né, o grupo ao qual o ser humano, então, pertence, tá? Os primeiros pássaros e plantas com flores, eles vão começar a surgir aqui, ó, há cerca de 150 milhões de anos, né? Cerca de 150 milhões de anos atrás, embora os pássaros, eles são tipos de dinossauros, tá? Os pássaros que vivem hoje, eles são o que restou aí dos dinossauros, né? Então, as aves, eles são dinossauros, mas os pássaros, a linhagem, vamos dizer assim, de dinossauros, né, que deu origem aos pássaros, ela começa a evoluir aqui, ó, cerca de 150 milhões de anos atrás,
e as plantas com flores, né, que são as plantas mais derivadas aí, há cerca de 130 milhões de anos atrás, tá? Depois, dinossauros hemonoides, que é um tipo de molusco, eles acabam sendo extintos, tem um evento de extinção que ficou bem famoso, embora não seja aí o maior evento de extinção, né, que já aconteceu na história da Terra, mas que aconteceu há 65 milhões de anos atrás, que a maioria dos dinossauros, né, então acabaram sendo cefalópodes aqui, né, que é um tipo de molusco, grupo que pertence às lesmas, por exemplo, né, acabaram sendo extintos aí por vários eventos combinados, né, há cerca de 65 milhões de anos atrás, mas não todos os dinossauros, tá? Lembra que o professor falou que as aves, elas são dinossauros, eles são que sobreviveu dos dinossauros, então um canário, um trinca-ferro, um assabiá, tudo isso aí é dinossauro, tá? Depois, os primeiros grandes macacos, né, vão aparecer aqui, então cerca de 14 milhões de anos atrás, e já findando o tempo, alguns segundos antes do fim, né, dessa história da Terra, surge o Homo sapiens, que é a nossa espécie, é o ser humano. Então, nessa escala de história da Terra, o ser humano é extremamente recente, tá? Cerca de 200 mil anos atrás, né? Então, o ser humano vamos dizer assim, extremamente jovem no surgimento aí da história da Terra, né? E já modificou bastante esse ambiente por meio das suas ações, tá? Então, se fosse fazer um resumo em 24 horas desse tempo, ou se eu fosse observar em um outro formato, né, como se fosse num formato de um relógio, percebam aqui, ó, da formação da Terra, ó, do marco zero, aqui, ó, da formação da Terra, né, depois aqui, ó, da origem da vida, ó, né, 4 horas, às 4 horas da manhã, a mesma coisa que o professor falou lá, só que aqui tá num formato de um relógio. E aí eu venho passando pelos eventos, né, ó, reprodução sexual, depois o surgimento dos artrópodes lá, os trilobitas, né? E chegando aqui nos mamíferos, depois no ser humano, o ser humano ele surge muito próximo, muito recente na história da Terra, né? Então ele vem praticamente ele está aqui vamos dizer assim, no final dessa história, se fosse fazer fazendo um resumo da Terra em 24 horas, ele é extremamente recente, né? Os seres estão aí há muito mais tempo, né, do que nós, por exemplo, né, bactérias e tudo mais, né? E percebam essa lacuna de tempo aqui onde a Terra fica sofrendo bombardeio por meteoritos lá, que tem os restos de rocha, né? E o gelo, que foi aquilo que o professor falou antes. Então, um breve resumo aí da história da Terra. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade aí para fazer as perguntas, tá? Na próxima aula a gente vai abordar melhor aí as teorias de origem da vida, né? Como atividade, o que vocês vão fazer? Aqui é um desenho representando ali como é que será que era uma paisagem da Terra primitiva, tá? Bem tranquilo. O professor vai mandar uma imagem também do livro para vocês, pessoal que está em casa pode pesquisar na internet, tá bem fácil. Qualquer dúvida aí, podem mandar mensagem no WhatsApp, o professor ajuda vocês, tá? Dúvidas, alguma pergunta?